Shalom, shalom, lekulam, haverim, haveruts. Eu estou numa série do estudo sobre Peça, mas hoje eu vou relatar para vós um shiur muito importante e eu vou ser breve nesse assunto. O assunto que eu vou abordar para a nossa aprendizagem e elevação da nossa alma é Sefirat HaOmer. O que é a contagem do Homer? Se nós pegarmos para os dias atuais, nós não temos como fazer essa mitzvah. Mas de acordo com a espiritualidade, de acordo com os ensinamentos cabalísticos, nós temos como executar para crescimento de elevação da santidade, de espiritualidade dentro desse assunto, a nossa forma de elevação e construção baseado nos estudos da Torá. Sabemos que a Torá é Cabala e Cabala é Torá. Nós sabemos que o povo do Egito estava escravizado no Egito. E um dos alimentos muito importantes que eles tinham no seu cotidiano era cevada, era cereais. E um dos cereais que era comum era a cevada, ao qual habitava no Egito, em Babilônia, e os hebreus tinham como costume esse alimento. A cevada é um cereal ao qual amadurece rapidamente. A cevada, ela serve de alimentação para o homem e para os animais. Mas eu quero deixar bem claro que porque o Eterno pediu para fazer a contagem do Homer. Mas qual é o significado de Homer? Homer. Homer é uma medida de 2/4 de cereais, de cevada. Esse 2/4 era para ser levado como sacrifício de abrasão ao Eterno. E o Eterno designou no dia do Pêssah, à noite, do dia seguinte dessa festa maravilhosa do Pêssah, fazer a contagem dessa medida de cálculo. Mas como nós devemos fazer essa medida de cálculo? O Homer, essa medida de cálculo é a nossa consciência, é a nossa elevação de espiritualidade. No momento que o povo saiu da escravidão do Egito, ele teve esse período para receber a Torá, que foi 50 dias. O povo recebeu a sua redenção, mas o povo tinha que ter um preparamento de consciência para receber um alimento que não era do seu cotidiano no Egito, que era a palavra Ritá. O Eterno ia, nesse período, dar um alimento diferente, que era, esse alimento era chamado de Ritá. Eu quero dizer para vocês que a contagem do Homer, ao qual se baseia a palavra Homer, é um cálculo. Esse cálculo é a nossa consciência de fé. É nós se colocarmos autêntico daquilo
que não foi capacitado a receber. O Omer dura 49 dias, 7 semanas, apresentar a contagem desse cálculo, desse Omer. E esse cálculo é baseado em 2/4 de medida. Então, a primeira medida que nós devemos oferecer e apresentar ao Eterno é na noite do dia 15 de Nissan. Nós sabemos que na noite do dia 15 de Nissan já é início de noite da noite de 16 de Nissan. Ali se conta este cálculo. É nós oferecer. Nós devemos trocar o Omer por Tefuná. O que é Tefuná? Tefuná é uma troca que nós fazemos hoje de não oferecer o Omer, essa cevada de cereais, essa medida de cereais, nós oferecemos, ao qual está na Torá, no capítulo, quem lê o hebraico, quem lê nos originais, vai ver que no capítulo 23, do verso 15 em diante, fala que nós devemos apresentar ao Eterno a brasão de cevada, mas no português está trigo. O povo hebreus era de costume, era cotidiano, normal, os egípcios, os babilônios, a se alimentar de cevada, era um pão de cevada. Até mesmo os romanos comiam esse pão de cevada. Então era natural. Então por isso que o Omer, a quantidade de cálculo, era essa cevada, a qual o Eterno mandou oferecer de milho, de trigo, de tudo que é cereais, oferecer ao Eterno e contar 49 dias. Eu quero que vocês entendam que eu quero mostrar para nós, para a nossa elevação da nossa alma, que a palavra Omer, para os nossos dias, é traduzida por tenufá. A palavra tenufá significa darmos a boca. E como é, Efraim, que nós devemos dar a boca? Dar-nos a boca ao Eterno é engrandecer o nome do Eterno. Na primeira noite do dia 16 de Nissan, nós fazemos a Mirá. E no capítulo de Salmo 51, no verso 15, está ao qual nós recitamos: Eterno, Sefatai, Ufi e Agide Terliaterra. Esse é o significado do Omer nesses 49 dias, que está escrito em Salmos 51, 15, que se diz: abre, Eterno, os meus lábios e prosperiramos o teu louvor. Nós sabemos que depois desses 49 dias, nós temos essa medida de louvar o Eterno, rezar ao Eterno, se purificar ao Eterno e contando. Hoje é o primeiro dia do cálculo, hoje é o primeiro dia da contagem para eu receber o Ritá. A palavra Ritá é trigo. E trigo é o símbolo, como eu grifei aqui, é o alimento mais perfeito. O trigo é o alimento mais perfeito. No momento que nós trocamos a contagem do Omer, a oferecer dentro dessa contagem os nossos lábios, tenufá, darmos a Deus, nesses 49 dias, com kavaná, com temor, com rezas, com cânticos, e contando para receber o Ritá,
para receber os mandamentos do Eterno. Por quê? Porque o trigo, ritar, é o alimento mais perfeito. A cevada alimenta o homem e os animais. A cevada é um alimento literalmente físico, literalmente ao qual abrange todos os homens e animais. Esses animais aqui, dentro da espiritualidade, são homens nos seus desejos, no seu nefesh, no seu aspecto animal. É alimentado e não tem transformação. Mas nós, nesses 49 dias, nós devemos contar, fazer o cálculo, a contagem do cálculo, Sefirad Haomer, que é contagem de cálculo. Nós temos uma kavaná, nós sermos autênticos daquilo que nós vamos receber, que é o ritá. Porque o ritá, que é o trigo, nós temos a Torá, que é representado pelo Re. E se nós não se prepararmos, se nós não ter essa conexão de louvar, de orar ao Eterno, de buscar o Eterno nessa contagem desses 49 dias, fica impossível de nós entendermos a Torá Shebeapé. A Torá é espiritual. Muitos estão se alimentando de ritar, mas sem a Torá espiritual. Muitos estão comendo pão de trigo, mas não está tendo essa energia, essa santidade, esse concerto de elevação da alma, porque não foi o Eterno que deu. Para nós receber o ritá, que é o trigo, que é simbolizado o alimento perfeito para a nossa alma, nós temos que ter dentro do trigo esse re, que é a Torá, ao qual nós vamos receber de acordo com nós darmos o tenufá, nós darmos a boca. Para nós dar a boca é comparado a rama. Contar nossas meditações, sabemos que nós vamos receber esse alimento perfeito, ao qual esse alimento perfeito que vem do Eterno, que é a entrega da Torá, remove todas as transgressões, remove todas as sujeiras, remove todas as clepotes. E pela substituição da letra, porque se nós não se conectarmos com o Eterno, que é a Torá, se nós tirarmos de ritar nós tirarmos o re, fica a palavra rete. E rete é todo tipo de erro, é todo tipo de desvio, é todo tipo de erro ao alvo. Se nós temos uma conexão que daqui a 49 dias nós vamos receber esse trigo, a Torá, nós temos que estar baseado da nossa consciência de santidade e de espiritualidade, porque esse trigo, esse ritar, essa Torá, vem do Eterno, ao qual nós, outrora, estava acostumado com a cevada, com o pão de cevada, ao qual as nações que nos oprimiam, as nações vizinhas também se alimentavam e até mesmo os animais. Preparamos nós fazer nossos cálculos e a nossa contagem, que significa Sefirat Hamoé, contagem de cálculo. Nós devemos fazer nesses 49 dias, os nossos cálculos de consciência dentro de nós, para vermos se tem o rei sozinho
ao qual é o erro de alvo. Mas nesses 49 dias, nós vamos na direção certa com adoração e santificação ao Eterno. Que no dia 16, à noite, nós devemos fazer a nossa primeira consciência de cálculo, fazendo a mirra, que se diz: Eterno, Sefatai, Ufi e Agide Telihater. Eterno, abre meus lábios para que eu possa prosferir o teu louvor. Peço que vocês entendam sobre a contagem do Omer, é a troca da palavra cálculo por darmos a boca, que é tefuná. Shalom, shalom.